paz do Senhor Jesus, servos e servas do Senhor. Com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Mateus e vamos estar interagindo com você nessa oportunidade, ministrando esta pré-aula. Peço que você está passando por aí, já deixa o seu like, aquele like da confiança, né? Permaneça conosco até o final desse estudo, compartilhe esse vídeo aí para as pessoas que você conhece, indique ele. Meu canal é novo, começando agora, compartilhando, né, os ensinamentos da palavra do Senhor, e precisamos aí que você nos ajude para que nós possamos avançar e o YouTube venha entender que esse vídeo é relevante e indicar para mais pessoas. Então se inscreva se você não é inscrito nesse canal, compartilhe, deixe o seu like, que você vai nos ajudar muito. Amém? Nós vamos estudar nesta lição, é a lição de número 2, né? Se você é novo por aqui, nós estamos estudando esta lição, a lição da editora Betel, tá? Que tem como tema a Igreja e o Espírito Santo. Eu fico maravilhado com esse tema, um tema muito bom para nós que somos pentecostais, é uma maravilha, né? Então, fique conosco aí, que você será impactado por este assunto. É um assunto muito relevante para os nossos dias atuais, muito bom, tá? O comentarista dessa lição já foi apresentado, é o bispo Oídes, né? Oídes José do Carmo, tá certo? Então, nós vamos estudar a lição, tá? Alguns comentários rápidos, senão o assunto ele se alonga muito, tá? Então, nós vamos tentar aqui trazer algumas referências. É um assunto que já é para nós estarmos familiarizados com ele, né? Falar sobre o Espírito Santo, é claro que nós não sabemos tudo. Existem tantas coisas na palavra de Deus que ainda estão ocultas, né? Mas aos poucos Deus vai revelando aí para nós. Mas falar do Espírito Santo, nós já temos um entendimento, tá? Bem abrangente sobre esse assunto. Já sabemos que ele é a terceira pessoa da Trindade, que é divino, tá certo? E que é uma pessoa. Então já sabemos sobre isso. Então nós vamos aqui ser renovado com esse assunto, né? Vamos ser renovado nesse trimestre a respeito das promessas, porque as promessas, irmãos, muitas das vezes elas caem no esquecimento. Tem gente que acaba deixando que a promessa caia no esquecimento. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um tempo de política, né? Está aí uma tensão muito grande em relação à política. Então, o que mais se tem na política é promessa, não é verdade? Então, algumas promessas ficam no esquecimento. Mas essa promessa que foi falado sobre, né, o Espírito Santo, ela é uma promessa real, é uma promessa que não foi feita por homem, ela foi feita por Deus. E isso ela se cumpriu, tá? E ela é atual também para os nossos dias, certo? Então, vamos lá. A lição será ministrada no dia 9 de outubro. Essa lição será ministrada no domingo, próximo domingo, tá? E tem como tema a promessa da vinda do Espírito Santo. O texto áureo diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2 e 1. A verdade aplicada. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Eu quero chamar sua atenção aqui para a verdade aplicada, que o comentarista ele coloca aqui o glorioso plano divino. Se você quiser grifar aí, grife aí na sua revista. É importante nós entendermos isso, que Deus ele tem um plano em relação à humanidade. Deus não deixou o homem abandonado quando ele caiu. Deus ele tem um plano para redimir o homem, para resgatar o homem, para salvar. Há muitas coisas nas Escrituras que às vezes não ficam claro. A gente tenta entender, a gente busca a Deus, mas tem coisa que a gente não consegue chegar no sentido original, a gente não consegue chegar realmente na essência. Então a gente tem especulações, tem alguns assuntos a gente tem achismo. Por exemplo, eu tenho um achismo, que nós estamos falando aqui de um plano divino. Então eu tenho um achismo que esse plano, baseado no que Paulo escreveu em Efésios,
que existia um mistério oculto antes da fundação do mundo, então eu tenho um achismo que este plano ele já foi traçado antes da fundação do mundo, um plano de que Deus já sabia no que ia acontecer, que o homem ia cair, então ele já tinha um plano. Então tem algumas especulações que alguém pode fazer que talvez eu não vou conseguir responder. Se Deus sabia que ele ia cair, por que deixou ele cair? Aí vem essas perguntas todas aí. Mas nós já sabemos que Deus sabia que ele ia cair. Então Deus já traçou um plano. Tanto é que no Jardim do Éden, quando o homem cai no Jardim do Éden ali, que no jardim, melhor dizendo, no Jardim no Éden, né? Ali naquele período, o que ele fez? Ele já chamou o homem em Gênesis 3:15 e ele já decretou a sentença e já disse que da semente da mulher nasceria um, né, que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ele já estava falando de um plano que seria colocado em prática. Então Deus ele tem um plano, e é um plano glorioso, tá? Muito boa aqui essa verdade aplicada. Nós temos aqui 3 objetivos nesta lição. Primeiro objetivo, ensinar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Segundo objetivo, mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Terceiro, falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus, ok? Então, uma lição muito boa. Textos referência, em Atos 2, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhe: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as palavras. E escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, aqui a verdade aplicada, Atos 2, verifica lá na sua Bíblia. Vamos para a introdução e vamos fazer alguns comentários rápidos aí. A nossa intenção aqui às vezes alguém queria, né, que fosse mais comentário, mas a nossa intenção aqui é abrir a mente de quem vai ministrar, e para que pegue aí um gancho, né? E você que é aluno também, para você abrir a sua mente também, chegar na escola dominical ali já mais maceteado, né? E aí perguntar se for necessário. Então, a nossa intenção aqui é uma pré-aula, é só para que você abra a sua mente, compreenda o assunto, e você pode perguntar, né? Perguntar, fazer suas perguntas na classe. Tenho certeza que o seu professor vai ter o maior prazer em tirar suas dúvidas, certo? Introdução. A promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, já vemos aqui na introdução. A promessa foi feita. Quem foi que fez essa promessa? A promessa foi feita por Deus. Foi Deus que prometeu, tá? Não foi Jesus que prometeu essa promessa. Essa promessa ela foi feita por Deus e se cumpriu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Tá? Você vai ver o próprio Cristo falando a respeito dessa promessa, que é a promessa feita por Deus. Onde é que está escrito isso? Onde é que eu vejo que foi Deus que fez essa promessa e não foi Jesus? Através de Jesus, a promessa seria cumprida. Quem batiza com o Espírito Santo, na verdade, é Jesus. Mas a promessa, hoje nós estamos falando apenas de promessa. E a promessa foi feita por Deus, né? A promessa foi feita por Deus em Lucas 24, no versículo 49. Ele vai dizer: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, tá? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, aqui nós já entendemos claramente que a promessa é feita pelo Pai. E ela foi realizada, cumpriu-se a promessa em Atos 2. Primeiro tópico da lição, a promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino. Então, esse tópico aqui, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, né? Essa pequena introdução, mas aqui é o que eu acabei de falar. Essa promessa, ela não surgiu quando Jesus apareceu, tá? Então, essa promessa, ela
foi uma promessa feita pelo Pai, e o Pai ele já deu ali algumas ênfases, né, no Antigo Testamento a respeito do que viria, né, após Jesus chegar, após Jesus vir, tá? E pelo ministério do profeta Joel, né, no capítulo 2 do profeta Joel, no versículo 28 e 29, ele promessa da vinda do Espírito Santo. Vamos para o tópico primeiro. Veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para seu povo revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Então, o que eu acabei de falar, né, que nós já comentamos, e o plano, né, que inserido no plano que nós comentamos, que Deus já tinha um plano. Então, não foi Jesus que fez a promessa, tá? A promessa foi feita por Deus e foi mencionada, né, no Antigo Testamento. Joel, no capítulo 2, mencionou essa promessa. No capítulo 2 de Joel, versículo 28 e 29, e é o texto que Pedro usa, que está na leitura, que nós fizemos a leitura de referência, quando o Espírito Santo é derramado em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Então, é para a profecia que está em Joel que Pedro ele faz referência. E João Batista também falou. Isso também foi revelado a João Batista, né? Ele falando aqui no capítulo 3 de Mateus, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, em cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Então, aqui fazendo referência a Jesus que viria. Jesus é que batiza com o Espírito Santo, mas não foi Jesus que fez a promessa. A promessa é do Pai. E ela se cumpriu em Atos, capítulo de número 2. Amém? Espero que você esteja entendendo, tá certo? Tópico 1 em 1. A promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza de detalhe a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assistimos que Deus revelou a este profeta que nos últimos dias haveria a efusão do Espírito Santo sobre os fiéis. Que está escrito lá em Joel, capítulo 2, é essa aqui que é a promessa falada por Joel. Está escrito assim lá. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Isso aqui foi escrito no livro de Joel, no Antigo Testamento, muitos anos antes, né, de Jesus chegar, muitos anos antes aí de João Batista chegar, né? Deus já estava falando dessa promessa por Joel, tá? Então nós vamos acompanhar que Deus, né? Vamos ver na Bíblia aqui que Deus ele antes dele fazer as coisas ele avisa, né? Então em Amós capítulo 3 versículo 7 ele diz, ó, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas, né? Então esse é Deus. Deus já avisou sobre esse cumprimento, né? Avisou para Joel, avisou para João Batista. Então, o seu plano, né? O seu plano que está sendo colocado em prática, ele sempre vem avisando. Então, ou seja, Deus ele sempre vai revelar as coisas antes, tá? Antes dele fazer. Então, já foi revelado a respeito da promessa, e a promessa ela já foi cumprida, se cumpriu em Atos 2 e está sendo cumprida até os dias de hoje. Estamos sendo participantes, tá? Porque eu creio nessa promessa, eu recebi essa promessa, eu sou batizado com o Espírito Santo, conheço servos e servas, tá? Que foram batizados. Então, isso aqui não é história de carochinha, isso é real. Só que isso só acontece se alguém crê. Se não crê, não acontece, né? Não recebe nada se não crê. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário ter fé, né? É necessário que tenha fé e creia, tá? Porque ele é galardoador daquele que acredita, daquele que crê, tá certo? 1 e 2, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. Então, nós vamos aí,
Joel, tá? Nas palavras de Joel, nós acabamos de ler, e agora nós vamos ver nas palavras de João Batista, que também recebeu essa revelação da promessa. A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. Não há de ser por acaso que Jesus é descrito por João Batista como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui é João Batista já falando a respeito de Jesus que viria após ele e que esse o batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Para evidenciar que as palavras ditas por João Batista eram verdadeiras, assistimos que o Senhor Jesus, quando se despedia de seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser elevado ao céu, assegurou que eles seriam batizados com o Espírito Santo e não muito tempo depois daqueles dias, como de fato aconteceu. Tá? A respeito deste desejo de Jesus para que sejamos batizados com o Espírito Santo, podemos dizer que continua ecoando. Ele quer que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo. Então, Jesus confirmou as palavras de João Batista. Eu li o texto no começo aí, em Lucas 24, e tem também em Atos dos Apóstolos, Jesus confirmando aí as palavras de João Batista. No versículo 5 ele diz, olha, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus confirmando aí as palavras de João Batista. Então, João Batista foi um profeta também que recebeu a revelação, né? Aí eu acho muito interessante, né? No capítulo 1 de João, nós vamos ver o desenrolar desse acontecimento, e é muito lindo isso aqui, porque ele recebeu a revelação que viria alguém após ele, mas ele não sabia quem era, né? Ele sabia que era o Messias, que era o Salvador, mas ele não sabia quem era o Messias, e sabia que o Messias batizaria com o Espírito Santo. Então, a gente observa aqui, né? Olha só no versículo 33, João 1 e 3, que aquele que fez a promessa do Espírito Santo foi o mesmo que comissionou João, né? Que você sabe que quem fez a promessa foi Deus. Então, foi Deus que chamou João para esse ministério e foi Deus que instruiu João. Só que não disse, né? Não revelou quem era o Messias para ele. Versículo 33, olha só, ele diz, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, né? Ele não disse quem era o Messias, mas ele deu um sinal, né? Sobre quem seria o Messias, como ele descobriria quem era o Messias. Mas ele disse, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia, né, estava lá João batizando, né, e ele estava atento ao sinal, estava atento aos sinais ali para ver quem era, né? O sinal era esse, aquele sobre quem o Espírito Santo repousasse, esse seria o que batizaria, né? E João viu, né? João viu claramente quem era ele, aí testificou. Olha, no versículo 32, aqui ele testificou. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, quando ele viu, né, o acontecimento, o sinal que foi dado a ele pelo Pai, aí ele declarou, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele ali seria aquele que batizaria com o Espírito Santo, né? Essa promessa maravilhosa. E quando Jesus está sendo assunto aos céus, ele, mais uma vez, ele reforça as palavras de João para que os discípulos continuassem acreditando. Disse, olha, vocês vão ser batizados não muito depois desses dias. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam para receber a promessa do meu Pai. E aí todos nós sabemos o desenrolar da história,
eles ficaram ali por alguns dias aí, a princípio 10 dias, e a Bíblia diz que alguns não perseveraram, né? Porque eram muitos, os 500 ali que começaram, e quando receberam a promessa, cerca de 120 irmãos permaneceram e receberam a promessa. Então, isso aí já deixa claro que nem todo mundo vai receber, porque nem todo mundo vai perseverar, nem todo mundo vai acreditar, mas a promessa ela é real e ela é verdadeira. Então permaneça firme na posição que a promessa é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. 1 e 3, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. E Jesus disse dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós, né? João, aqui já é Jesus, nós vemos aí como foi falado por João Batista, como foi falado por Joel, e agora nós vemos como Jesus, ele vai falar a respeito do Espírito Santo, ele vai falar não só que seriam batizados, mas que o Espírito Santo habitaria conosco, fazendo promessas maiores do que aquelas que já estavam escritas, né? Em João, capítulo 14, né? João 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Louvado seja Deus. Aqui já é nas palavras de Jesus, né? Que está fortalecendo aí essa promessa, como ele agiria quando ele viesse, tá? Após Jesus ter sido elevado ao céu, e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu. Assim, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugura um novo tempo, conforme o plano de Deus, no qual homens e mulheres anunciam em toda parte a grandeza de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Jesus exaltado, agora à destra de Deus, juntamente ao Pai, derrama-lhe o Espírito Santo. Desse modo, o Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós. Então, após ele derramar, após nós recebermos, né, o Espírito Santo, é onde nós vamos poder enxergar melhor as coisas de Deus, compreender melhor as coisas de Deus. Nós vamos ser revestidos, né, pelos dons, pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ser fortalecidos por ele. É o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, que vem habitar dentro do nosso espírito para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos dar alegria, para nos encorajar. Né? Então, muito bom, muito maravilhoso, né? A gente até sente a graça quando começa a falar. Então, você não pode esquecer que nós estamos falando da pessoa da Trindade, é a pessoa que está orientando a igreja nos dias de hoje. Aí ele está na igreja, né? Você lê aí Atos dos Apóstolos, você vai ver a presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na igreja. Sempre o Espírito Santo estava atuando, a concordância dos apóstolos, tá? Com o Espírito Santo, isso é muito importante você observar. Só para você pegar aqui o que eu estou falando, em Atos, capítulo de número 13, você vai ver o tratamento que eles davam ao Espírito Santo, tratando o Espírito Santo como ele é uma pessoa. Tem gente que não acredita que ele é uma pessoa, ele é uma pessoa. Tá? A Bíblia trata ele como pessoa. A Bíblia, quando se dirige a ele, se dirige com pronomes pessoal, tá? Pronome de tratamento. Então, olha só. E servindo eles ao Senhor, capítulo 13. Vamos pegar aqui, ó, capítulo 13 de Atos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Ninge, e Lúcio, e Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha como é o tratamento, tá? Quem foi que disse? Foi o Espírito Santo que disse: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, quem disse a eles foi o Espírito Santo. Eles estão tratando o Espírito Santo como alguém que estava ali presente na igreja, estava fazendo parte da reunião, e o Espírito Santo falou a eles. Então,
mais, mais à frente, nos outros textos, você vai ver sempre eles tratando o Espírito Santo dessa forma, como ele deve ser tratado, como uma pessoa, porque Jesus falou, eu rogarei ao Pai, né, e ele vos enviará outro Consolador, e ele ficará convosco para sempre. Então essa é a missão dele que está aqui, entre muitas missões, missões de consolo, missões de direcionamento, né? Ele está fazendo aqui, dando continuidade na obra que Jesus começou a fazer. Quando Jesus estava com os apóstolos, né? Quando eles estavam em carne presente, ele fazia essas partes, ele consolava com as suas palavras, com a sua companhia, transmitia segurança, mas agora ele foi assunto aos céus, né? E agora o Espírito Santo está fazendo aí essa parte. Então, se você desprezar o Espírito Santo, você está desprezando a companhia de Deus, né? A companhia de Jesus. Então, vai ficar aí, não sei qual vai ser aí a tua situação na igreja, porque se quem está operando na igreja hoje é o Espírito Santo e você não tiver comunhão com ele, tá ruim, tá ruim. Então, precisamos crer nisso, tá? O crente pentecostal, ele na primeira lição, nós falamos isso, que as características, né, do crente pentecostal é essa, é a comunhão com o Espírito Santo, é crer no Espírito Santo, tá? É a intimidade que nós temos com o Espírito Santo, é uma coisa que nos caracteriza como crentes pentecostais. 2, a promessa se cumpre, né? A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, tá? Então, capítulo 2 aqui, no tópico 2, nós já observamos aqui o primeiro texto que fala sobre a promessa que se cumpriu. Então, ela se cumpriu fielmente. A palavra do Senhor, irmão, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus, o que ele fala está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo na sua totalidade. A única coisa que nós não podemos marcar na Bíblia são datas, tá? Porque essas datas pertencem a Deus. Lá ainda em Atos dos Apóstolos, eles perguntaram, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, os tempos e as estações, isso aí é com Deus, mas que há um cumprimento da palavra se cumprindo, ela vai se cumprindo. Eu não posso dizer data, né? Não posso marcar data nenhuma, mas só posso dizer que se Deus prometeu, vai se cumprir. Glória a Deus. O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a promessa se cumpriu, e nós vamos ver como ele vai agir, né? Jesus falou que ele ficaria conosco, então ficaria fazendo o quê? Fazendo a obra, dando prosseguimento na obra, tá? E uma das coisas que ele vai fazer é ensinar, tá? O primeiro tópico diz, o Espírito Santo, o ensinador. Não resta dúvida que a promessa que o Espírito Santo seria o nosso ensinador é perceptível em nossa vida. É João 14 e 26. Vamos já ler essa referência para você ver que isso é verídico. Tá? João 14 e 26. Diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tá? Então, quando ele vier, ele vos ensinará as coisas, ele vai dar o sentido, ele vai dar o entendimento daquilo que vocês não entenderam. Muitas parábolas ele pregou, muita parábola ele falou, mas eles não compreenderam. Mas quando o Espírito Santo vier, vocês vão entender a palavra, vocês vão entender o Antigo Testamento, vocês vão entender as promessas, porque aconteceu isso, e ele vai renovar o entendimento e vai fazer vocês lembrar o que eu tinha falado para vocês. Tá? Então ele vai ensinar, o Espírito Santo vai ensinar. Tá? Então a palavra está aí, a palavra é de Deus, a palavra é de Jesus, né? Então, para você entender, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, buscar entendimento. O Espírito Santo vai te dar entendimento, tá ok? Direcionamento com ele, que você será abençoado, ele vai te dar entendimento, tá? O Espírito Santo ele vai te dar entendimento em nome de Jesus. Então, vamos lá. Sobre esta verdade, temos que
nos situar, ser o Espírito Santo que nos auxilia e entendermos o que lemos e nos faz lembrar em muitas situações daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade. João 16:13, vamos ler também essa referência, João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tá? Então, a obra que ele está fazendo, guiando, ensinando, tá? O ser humano, levando o homem à presença de Deus. Para conduzir nossa tese, podemos dizer que o Espírito Santo é o mestre da verdade, e se estivermos preparados para ouvir, ele nos auxilia na interpretação e compreensão correta dos textos sagrados. Então, interessante aqui essa parte que ele colocou, se nós estivermos preparados para ouvir, né? Ou seja, se eu quiser ouvir, se eu quiser aprender, se eu estiver disposto a estudar e ouvir a voz do Espírito Santo. Então, como assim? Porque quando você vai ler a palavra, por exemplo, quando é que eu estou disposto? Eu estou disposto a deixar ela trabalhar na minha vida. O Espírito Santo ele vai trabalhar através da palavra, mas alguém vai ler a palavra começa a confrontar ele, ele fecha a Bíblia e não quer ouvir, ele não aceita. Então, como é que o Espírito Santo vai te instruir, tá? Principalmente se tiver de falha, né? Tem muita gente que não quer ler a Bíblia porque sabe que a Bíblia vai confrontá-lo e ele vai se encontrar em falha. E aí o Espírito Santo não vai operar. Então, não seja omisso, não fuja da sua realidade, da sua responsabilidade. Você está na igreja, o Espírito Santo está agindo, está te apertando ali numa situação ali, uma palavra que está entrando no seu coração. Em vez de você dar glória a Deus e dizer realmente é comigo, você escapa a palavra para o vizinho. Você acha que tudo aquilo que está sendo falado, às vezes a pessoa acha que não é para você, é para outra pessoa que não está lá nem no culto. Se a pessoa não está lá no culto, não é para ela, é para você mesmo. Tá? Então esteja pronto para ouvir, esteja disposto a ouvir, deixe o Espírito trabalhar, deixa ele entrar, penetrar na sua vida, tá certo? E assim ele vai fazendo uma grande obra e vai nos guiando, nos direcionando para toda a verdade. 2 e 2. O Espírito Santo, o Consolador. Adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Né? Reparem que Jesus vai para o Pai, porém ele promete deixar o Consolador para estar conosco para sempre. Sendo assim, é essencial entendermos que estas palavras de Jesus são uma bênção que precisamos dar sempre graças por ela, pois jamais ficaremos ou permaneceremos sós. Tá? Então ele diz que eu vos enviarei outro consolador, né? Eu não vos deixarei órfão. Com certeza os discípulos ali sentiram o impacto, né? O mestre estava ali e agora já não estaria mais. Ele disse, eu vou para o Pai. E com certeza, né? A gente, né? Quando tem um pastor muito querido, que está sempre presente, quando ele diz, olha, eu vou ser substituído, a gente sente, né? Já começa a sentir a falta, porque naqueles momentos ali que você às vezes está atribulado, você vai com o seu pastor e conversa e ele te consola ali através com a ajuda do Espírito Santo, ele vai. Só que esse consolo do Espírito Santo, ele é algo que vai te proporcionar uma bênção maior, né? Porque não é todos os momentos que alguém está ali, né, com você. Então ele vai fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Ele vai agir na tua consciência, ele vai agir dentro de você, tá? Aquilo que você não consegue expor para ninguém, aquilo que você não consegue falar com ninguém, tá? Aquele medo que dá dentro de você, aquele pensamento que só você tem, muitas das vezes você não revela para ninguém, você está com medo de alguma situação, você está atribulado, tá? Não pode revelar às vezes, não pode contar, e aí você vai na presença de Deus e o Espírito Santo,
ele vai te consolar, né? O que está acontecendo por acaso agora, nos nossos dias atuais, há uma certa pressão, né? A política está para acontecer, esse cenário está se desenrolando. O que é que nos consola nesse momento? O Espírito Santo que nos consola. Não há palavras agora, em certo, principalmente, né, com o que aconteceu agora neste domingo, que muitos de nós que somos cristãos, estou falando de cristão verdadeiro, porque o cristão verdadeiro, ele não tem uma atitude diferente, né? Ele esperava um resultado diferente nas urnas, tá? Ele esperava que a justiça seria feita nesse primeiro turno, e agora a gente causou uma certa preocupação para alguns, mas dentro de nós sabemos que Deus, Deus ele não vai deixar isso por isso mesmo, e nós vamos sair vitoriosos. Eu creio na vitória, a vitória do povo de Deus, nós cremos na nossa vitória, tá? Acreditamos que a vitória é certa, mas há um processo para se desenrolar, e vem o medo. Nós somos seres humanos, vem a preocupação, né? Por exemplo, eu passei a noite toda com a cabeça doendo, preocupado naquele primeiro momento, porque eu entendia que ali já tava resolvido, e quando eu vi aquele cenário, aquela situação mudando, eu disse, meu Deus, a gente às vezes subestima a força do inimigo. Então é nessas horas que nós vamos entender que o Espírito Santo, e depois o Espírito Santo vem consolando a palavra, né? Você vai vendo alguém dando uma palavra diferente, alguém mostrando ali algo que houve uma vitória daquele jeito, daquele lado, e aí nós vamos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, ele vai nos consolando, e nós vamos voltando a entender as promessas, nós vamos relembrando da palavra, que não é fácil, que não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os apóstolos, passaram muita dificuldade, mas no final saíram vitoriosos, e é o que vai acontecer conosco. Escreve o que eu estou lhe falando, nós vamos sair vitoriosos dessa, em nome de Jesus. 2 e 3. O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Quantas pessoas conhecemos entre nós, familiares, e em meio às nossas rodas de amigos, de amigos que foram transformados pelo poder do Espírito Santo? Todo aquele que se chega a Cristo tem sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo de Deus. A certeza deste pensamento se dá por entendermos que o Espírito Santo opera regeneração e renovação segundo a misericórdia de Deus. Por esta razão, não resista à ação do Espírito de Deus em sua vida, para que ela seja transformada pelo poder de Deus, para que a sua vida, no caso, seja transformada pelo poder de Deus. Então, esse tópico que fala do fortalecimento contra o pecado, tá? Então, a outra função do Espírito Santo que ele vai fazer é nos fortalecer contra o pecado, tá? O pecado, irmão, já está falando, é um pecado, é algo tão poderoso, tá? É algo tão poderoso e tão sensível para se pecar, é muito fácil de se pecar, tá? Nós podemos pecar a qualquer momento. A Bíblia diz que todo cristão, por mais que aceitou Jesus, por mais que recebeu o Espírito Santo, ainda pode cometer pecado. Nós pecamos todos os dias, né? Então, ou seja, nós estamos vivendo no meio do pecado, nós estamos vivendo no meio do pecado. Então, o pecado está às portas, o pecado está em todo momento, todas as horas há oportunidades aí para se pecar. Hoje, por exemplo, com a internet, né, com o telefone na mão, acesso a qualquer site que tiver aí está disponível para todas as pessoas. Então, como que eu vou me proteger disso? Tá? Eu preciso de um fortalecimento. Então, o Espírito Santo, ele é o agente que nos fortalece. Tá? Nós lendo a palavra de Deus, com o fortalecimento do Espírito Santo, é o que nos garante que nós saímos vitorioso. Tá? Então, vou dar um exemplo básico aqui de atleta, né? Atleta, ele tem todo um sistema para se fortalecer, para ser um bom competidor, para aguentar a pressão daquela situação, ele se alimenta, ele treina, né? Então, ou seja, ele precisa de um fortalecimento para a sua competição. Ele não pode chegar lá de qualquer jeito, que ele não vai ter vitória alguma. Então, o Espírito Santo é o agente que nos fortalece. Tá? A Bíblia é a nossa alimentação e o Espírito Santo é o que nos fortalece para sairmos vitoriosos dessa guerra contra o pecado. João 16,
versículo 8, ele diz, olha, quando ele vier, primeiro, como ele faz isso, né? Como ele age, qual a forma que ele faz para nos fortalecer? Primeiro, é nos convencendo, tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, para alguém entender isso, primeiro você tem que entender que o pecado é um perigo. Quando você entende que o pecado é um perigo, que Deus não se agrada do pecado, tá? Você já vai se armar contra o pecado, você já não vai querer aceitar o pecado. Então, você precisa ser convencido disso. Alguém diz, isso aí é normal, né? Isso aí é natural, né? Você precisa ser convencido que isso não é normal, que pecar não é normal, tá? Que Deus não aceita pecado, que Deus é santo. Então você precisa ser convencido. Quando você é convencido, você, opa, não, Deus não se agrada disso não, né? Por exemplo, aí nós estamos falando de vários temas aí, situações complicadas aí, que eles aí, né, o pessoal da esquerda, estão querendo aprovar, colocando como normal um aborto. Um aborto não é normal, mas para alguns que não têm o entendimento, não, isso é normal, eu que mando, não senhor. Quem manda na vida é Deus. É Deus que manda, isso é um pecado muito grave, está tirando a vida de um inocente. Então, se se o Espírito Santo não fortalecer essa pessoa, não convencer ela que isso não é normal, ela vai agir como se fosse normal. Né? Então ele vem, porque como que ele convence? Convencerá o mundo do pecado, né? Da justiça e do juízo. Então a pessoa precisa entender que haverá a justiça de Deus, ela vai operar, haverá um acerto de conta para aqueles que vivem no pecado, para a pessoa que peca deliberadamente, a pessoa que não pratica justiça. Então tudo isso o Espírito Santo ele vai fazer, tá? Para que a pessoa compreenda e se fortaleça contra o pecado. Então você precisa ser fortalecido contra isso daí. É o que nós estamos vivendo hoje. A pessoa precisa ser fortalecida contra as ideologias que está se armando, né, que tem se armado no Brasil. Então a pessoa, ou seja, a pessoa às vezes não se interessa pelo tema, a pessoa não busca saber o que é isso, essa ideologia de gênero que muitos estão pregando aí. Então como é que a pessoa vai ser fortalecida contra isso? Como é que a pessoa vai se fortalecer? Então se você está me assistindo aí, meu querido amigo, ainda vai dar tempo ainda. Procure estudar sobre as propostas de política que está sendo colocada em prática e que você vai se fortalecer, né? Na verdade, o que é ideologia de gênero, o que eles querem fazer com seus filhos, com os nossos filhos, né? O que eles querem ensinar, tá? Querem tirar a inocência das crianças, isso está aí às claras, meu irmão, isso aqui não é pecado a gente estar falando sobre isso não, isso aí está na internet em todos os lados, mas muitas pessoas não se fortalecem, não se interessam, abre o assunto aí, não sabe, muitas vezes não sabe nem o que defende, tá? Então o Espírito Santo ele vem te fortalecer para isso, e se você se omitir disso, tá? Haverá a justiça de Deus, tá? Então não se omita disso, porque é necessário que você pratique a justiça, o Espírito Santo vai te fortalecer, amém? Vamos lá. 3, o Espírito Santo prometido por Deus. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta que em outras ocasiões pessoas foram cheias do Espírito Santo, bem como ao longo da história da igreja até os nossos dias. Aqui nós vamos comentar rapidamente também, porque algumas pessoas acham que essa promessa que o Espírito Santo, os dons, ficou com os apóstolos, que alguns acreditam que era só para aqueles dias, né? E acham que aquilo aconteceu só naquele momento. Então, não. Aconteceu, você vê no primeiro momento do derramamento em Atos 2, você vê em Atos 8, né? Então, aqui nós vamos ver Filipe em Samaria e os sinais que ele operava no capítulo 8 aqui de Atos dos Apóstolos. Como ele operava grandes sinais através do Espírito Santo. Nós vamos ver também em Atos capítulo 10, o Espírito Santo sendo derramado sobre a casa de Cornélio. Então, as ações, né, diferentes do Espírito Santo não foram isoladas e não ficou no passado, tá ok? O Espírito ele continua operando e está também nos nossos dias. 3 e 1. O batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Gutierrez Siqueira, com a sua obra O Espírito e a Palavra,
afirmou: a crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente à regeneração é um pilar do pentecostalismo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo no Espírito Santo, não existe pentecostalismo nem como espiritualidade, nem como teologia. O batismo com o Espírito Santo, para nós pentecostais, é o cumprimento da promessa do Pai desde o Antigo Testamento. Por isso, me parece justo dizer que, com base no escrito deixado nas Escrituras, podemos constatar que a obra do Espírito Santo é percebível nos tempos antigos, em vários textos expostos no Antigo Testamento. Tá? Então, não existe pentecostalismo sem essa crença no batismo com o Espírito Santo. Tá? Nós cremos em algo a mais, nós cremos num poder a mais, nós cremos nos dons que o Espírito Santo opera, nós cremos na presença do Espírito Santo no nosso meio, né? Nós cremos na comunhão com o Espírito Santo. E se alguém não se dedica a esse tema, como o comentarista está afirmando aqui, né? Não há Pentecoste, né? Não há crença, não há teologia nesse sentido, é vazio, é fraca, tá? Nesse sentido. Então, nós cremos, tá? Na promessa do batismo, nós cremos no falar em línguas, nós cremos nos dons espirituais e temos vivido, né? Temos aprendido isso. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa se cumpriu no Pentecostes. Como já vimos, o Antigo Testamento sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus. Como nos mostra a Bíblia na primeira aparição visível da igreja, vemos uma das passagens mais deslumbrantes da Escritura, Atos 2. Ao narrar a cena, o entusiasmo se soma à paixão ao ver que cristãos que perseveraram fielmente no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e logo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe otorgava. Naquele ambiente cumpriu-se a promessa de Deus. No capítulo 2, observamos que o apóstolo Pedro, por tudo que aconteceu no dia de Pentecostes, remeteu suas palavras à profecia de Joel para proclamar que a extraordinária experiência era o cumprimento do que fora predito no Antigo Testamento. Então, o que vemos? Vemos que essa promessa se cumpriu, né? E eu já até comentei no começo da lição que ali houve uma perseverança da parte de alguém. Então a pessoa às vezes busca um pouco, algum tempo e não recebe, mas é preciso haver uma perseverança. Nós estamos falando aqui do Espírito Santo. Já naqueles primeiros dias, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos precisaram buscar incessantemente, né? A promessa esperada. É necessário que alguém possa ter paciência e esperar, buscar o Espírito Santo. Nós temos vários testemunhos aí, tem um testemunho que eu indico para você que é muito maravilhoso. Eu me arrepio todo, né, quando eu escuto ele, que fala sobre o irmão Maneca, né, um senhor italiano, é uma irmã que conta, ele procura aí no YouTube aí, né, testemunho do irmão Maneca, como ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Irmão, você vai ser impactado por esse testemunho. É muito maravilhoso, né? A busca, né? A insistência dele para ser batizado com o Espírito Santo, porque é necessário perseverar, tá? Então, só aqueles que perseveram recebem. Eu passei 6 meses para receber a promessa. Quando eu decidi buscar, foi 6 meses, né? 6 meses e algum tempo aí, para me ser batizado com o Espírito Santo, mas era a minha oração era essa, era ser batizado com o Espírito Santo. Eu cria tanto que eu queria todo tempo, eu esqueci, eu não estava orando mais por ninguém, por nada, eu estava orando somente pela promessa. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, pedindo essa promessa maravilhosa, tá certo? Então, ela se cumpriu em Atos. A promessa continua de pé. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Essas promessas não ficou restrita à igreja primitiva. A respeito deste pensamento, o Ministério de Madureira entende
que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que segue para os nossos dias. Assim, buscar a realização dessas promessas do alto é uma necessidade de todos os salvos para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Então, ela não ficou no passado, essa promessa ela continua de pé, né? Lá em Marcos, né? Marcos 15, você vai ver, está escrito lá, Marcos 16, 15 em diante. Ele diz, e esses sinais seguirão aos que crerem. Amém? Então, enquanto você crê, os sinais estão te seguindo. Conclusão, temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, disponível também em nossos dias, tá certo? Então, está disponível essa promessa. Se você crê, ela ainda é atual e ela ainda pode te alcançar se você ainda não recebeu. Continue buscando essa promessa e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Espero que possa ter contribuído com você de alguma forma, tá certo? Deixa aí o seu like, aquele like, né, da amizade, da